Simplificando com a LMR. O INSS complica e a gente está aqui para simplificar a tua vida com os assuntos relacionados ao INSS. Pessoal, hoje no canal a gente vai falar sobre ela, aposentadoria por invalidez. Não tem mais esse nome, né? Agora ela mudou o benefício por incapacidade permanente, mas é muito conhecida ainda como aposentadoria por invalidez, então a gente vai deixar ainda esse nome aqui no nosso canal. Bom, a aposentadoria por invalidez, ela é um benefício para quem não tem condições de exercer atividade de uma forma definitiva. Então você está incapacitado de uma forma total e definitiva, você tem direito a esse benefício. Muitas vezes ele vem através de um auxílio-doença. Então tudo começa ali no auxílio-doença, quando você vai no INSS, faz uma perícia. Às vezes a situação vem agravando, e o próprio INSS às vezes já faz essa identificação e converte esse auxílio-doença para aposentadoria por invalidez. Então, hoje você não consegue ir no INSS diretamente e falar eu quero me aposentar por invalidez. Pelo contrário, você tem que passar por um processo antes. E esse processo ele começa na perícia médica com a tentativa do auxílio-doença. E aí, no caso da aposentadoria por invalidez, não é que você vai deixar de passar na perícia. Então, tem as pessoas acima de 60 anos são dispensados de passar na perícia, que acontece, né, que ocorre agora com a reforma de 2 em 2 anos, tá? Então, a cada 2 anos você vai ser convocado pelo INSS para poder reavaliar sua condição de saúde, se você ainda está incapacitado de forma total ou se existe uma incapacidade parcial. Então isso acontece e quando é convocado pelo INSS é importante que vocês compareçam. E para comparecer a essas perícias de convocação, aqui vai uma dica muito importante. Muitas vezes você está aposentado por invalidez há 4, 5, 7 anos e aí acaba não pegando o laudo médico, não passando com o médico de forma contínua aí, né? Que tem esse acompanhamento médico mais contínuo. Então, se há uma convocação do INSS, é importante que vocês, então, apresente um laudo médico mostrando que está incapacitado ainda para o trabalho. Bom, com relação à aposentadoria por invalidez também, gente, ela pode vir a se tornar um benefício no qual a pessoa precisa de ajuda de um acompanhante, de um terceiro. Muitas vezes acontece da situação ali ficar mais grave e a pessoa necessitar do auxílio de um terceiro ali para ajudar na alimentação, na higiene, na locomoção. Então, a aposentadoria por invalidez, desde que a pessoa comprove que ela necessita desse auxílio permanente de terceiro, ela também dá direito a um acréscimo. Esse acréscimo ele é de 25% no valor do benefício para o aposentado, justamente para auxiliar no custeio aí dessa ajuda, caso ele necessite dessa ajuda de forma permanente também. A aposentadoria por invalidez, gente, é um benefício que, caso ele seja concedido e você, antes da aposentadoria, está vinculado a alguma empresa, é importante também destacar que o seu contrato de trabalho, ele permanece suspenso na empresa. Isso. Então, por exemplo, muitas pessoas confundem a seguinte questão: estou aposentado, mas a empresa não dá baixa na minha carteira. Peraí, se você está aposentado por invalidez, a empresa ela não tem como dar baixa na sua carteira porque você está com um contrato de trabalho suspenso. Vamos supor que amanhã ou depois a sua situação de invalidez ela cesse, ela acabe. Você pode, inclusive deve retornar para a empresa para que seja feito ali os trâmites de baixa. Mas enquanto o seu benefício está ativo, essa carteira ela vai continuar com um contrato de trabalho também ativo, mas ele fica suspenso lá. Não só o contrato de trabalho fica ativo, todos os seus benefícios que você tem da empresa também vão ficar ativos. Então, se tem assistência médica, você vai ter direito. Se você, dependendo se for um acidente de trabalho e se aposentou devido ao acidente de trabalho, vai ter o depósito de fundos de garantia. Tem os benefícios também que a empresa tiver cesta básica, tiver para seus funcionários, vão estender também esses benefícios a vocês. Então fiquem atentos, tá? Porque o contrato fica suspenso, mas a parte de benefícios vocês ainda têm direito. Então se tiver suspensão aí de assistência médica ou de algum benefício, procure um advogado para se informar a respeito desse assunto. Agora, a diferença entre um auxílio-doença e uma aposentadoria por invalidez. Na aposentadoria por invalidez, nós já estamos falando de um benefício mais permanente. Não é um benefício de curta duração, com data para terminar, por exemplo, como o auxílio-doença. Mas ainda assim, se você
tiver menos de 60 anos, está recebendo também aposentadoria, você pode ser convocado pelo INSS para fazer uma perícia revisional. E nessa perícia vai ser identificado se você ainda continua nessa situação de incapacidade. Mas veja, é diferente o auxílio-doença da aposentadoria por invalidez, financeiramente falando e também em relação à duração desses dois benefícios, tá? A aposentadoria por invalidez também, ela tem algumas doenças que no momento que você adquire, você pode conseguir se aposentar sem a necessidade de você cumprir um mínimo de contribuições. Agora a gente está falando da carência. A carência é o número de contribuições ali mínimo que você precisa fazer para conseguir o benefício. Porém, algumas doenças, o INSS ele traz um rol com várias doenças, mas alguma dessas doenças elas te dão a isenção. Você não precisa cumprir essa carência da forma que está na lei. Por exemplo, você pode pagar o INSS um mês. Se diagnosticado com alguma dessas doenças, você consegue requerer o benefício sem precisar cumprir o mínimo das contribuições. Então, doenças, por exemplo, como câncer maligno, cegueira, no caso também da hepatite grave, doença de Parkinson, então doenças que já são classificadas que isentam as pessoas da carência. Então, se você tem alguma dessas doenças graves, fique atento porque a sua forma de ingressar no direito ao benefício, ela muda, você não precisa cumprir toda essa carência, tá? E no caso de aposentadoria por invalidez, que vocês não estiver vinculado a nenhuma empresa, vocês não podem voltar ao mercado de trabalho. Como o próprio nome diz, você está incapacitado para o trabalho. Então, voltou a trabalhar, teve alguma contribuição para o INSS, o benefício é cancelado. Que a gente já viu aqui no escritório, gente, casos de pessoas que estavam recebendo há muitos anos, não tinham nem na lembrança de que era uma aposentadoria por invalidez, acabou voltando para o mercado de trabalho e teve o benefício cortado. Então, assim, fica a dica principalmente para quem já recebe há muitos anos, porque às vezes a gente esquece a espécie do benefício ou como que deu origem ao benefício, né? Então, fiquem muito atentos para vocês não terem aí o benefício cortado. Agora, se você, como esse caso que a doutora deu aqui de exemplo, sente que já tem capacidade, gostaria de voltar ao mercado do trabalho, vocês podem pedir uma perícia do INSS para retorno ao trabalho. Porque pode acontecer do INSS não convocar vocês, tá? Esqueceram de vocês lá, e vocês se sentem capazes de voltar ao mercado de trabalho. Então, se enquadra nessa situação, é importante que vocês provoquem o INSS e peçam essa perícia de retorno ao trabalho, né? Para que ele vai avaliar a incapacidade aí e de forma gradativa vai te retornando ao mercado de trabalho. E é claro, né, gente, não podemos perder de vista que a medicina ela tem avançado muito, que é positivo para todos nós, né, como sociedade. E esses avanços, eles também promovem muito ajuda na questão de cura, de melhoria de qualidade de vida para quem tem algumas doenças. Então, se ao longo da vida houve algum tratamento novo, algum recurso da medicina disponível para você e você tem condições de retornar, você também consegue fazer no INSS um processo de reabilitação profissional. Isso significa que você passa por um programa dentro do INSS com médico, assistente social, e esse programa inclusive pode até indicar para você a realização de cursos profissionalizantes pago pelo INSS. Pagos pelo INSS. Você consegue tudo isso para você voltar para o mercado de trabalho fazendo alguma atividade que seja compatível com a sua limitação ou com o seu novo estado de saúde. Então é muito bom a gente trazer isso aqui, porque tem pessoas que às vezes estão aposentadas por invalidez, mas às vezes sentem ali, não, eu quero algo mais, não é isso mesmo que eu queria. Então a gente precisa trazer isso aqui também como uma qualidade de vida, né? E aí vai passar por perícia do INSS, vai passar por assistente social, e aí assistente social encaminha para reabilitação profissional, vai verificar a aptidão que você tem para fazer novos cursos, tudo isso, cursos, o próprio transporte, tudo custeado pela Previdência, sendo ela provocada, né? E vocês podem aí cumprir cota nas empresas, porque as empresas elas são obrigadas a contratar pessoas parcialmente incapacitadas para cumprir cotas, né? Isso é uma obrigatoriedade que a empresa tem justamente para a inclusão social dessas pessoas aí portadoras de deficiências. Então, veja que é importante você, se tem essa condição, se encontra nessa situação,
buscar se reabilitar profissionalmente, porque isso é muito saudável, né? E é claro, né, gente, todas essas dicas aqui que a gente tá passando, tenho certeza que alguma delas aí pode ajudar alguém ou ajudar você que está nos assistindo. Então a gente traz a informação do benefício de uma forma geral. Sabemos que muitas pessoas, infelizmente, não têm mesmo uma condição de melhora, mas se você tem, se você consegue essa melhora, se a medicina avançou nesse ponto, então a gente está trazendo aí cenários diversos para vocês conseguirem entender e saber onde vocês podem se encaixar, né, doutora? Isso mesmo. O INSS complica e a gente simplifica.